Olá, amados ouvintes, está iniciando mais um devocional do Temor e Tremor, hoje comigo, Noé Silva. E hoje nós meditaremos no texto de Atos 16, do verso 27 ao verso 34. Nós vamos falar hoje a respeito Paulo, Silas e a conversão do carcereiro ali na prisão. Mas de qualquer coisa nós vamos orar e logo após nós vamos à leitura do texto. Santíssimo Deus e bondoso Pai, quero te entregar a minha vida, a vida dos nossos ouvintes, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Revela-te a nós, Senhor, através da tua palavra. Fica, meu Deus, com cada um de nós. Cuide da nossa vida, meu Deus, e perdoa as nossas falhas. Então, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é assim que eu oro e te entrego este momento. Amém. Vamos à leitura do texto. A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faças nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui." Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa." E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa deles foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Glória a Deus, meus amados. Vamos à meditação de hoje, é aquilo que o Senhor Jesus tem a falar conosco através da sua palavra. A gente vê que eles estavam ali na prisão, Paulo e Silas no caso, né, amarrados, depois de terem sofrido os açoites, e por volta ali da meia-noite, como a gente vê no verso 25, eles oram e cantam louvores a Deus, né? Depois de muitas dores, muitos de nós nos renderíamos ao cansaço, mas Paulo e Silas não. O texto nos diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Ali no verso 25 nós vemos isso. Eles oravam pedindo por sustento, por consolo nas aflições, oravam para que os açoites que eles estavam ali sofrendo, de alguma forma, os ajudassem na missão para que haviam sido designados. Para além dessas coisas, eles estavam orando ali pela vida daqueles que estavam perseguindo eles, que estavam o açoitando, e não pedindo uma retribuição por vingança, mas pedindo para que Deus os perdoasse e convertesse o coração deles. A exemplo do que Cristo disse: "Pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem." Assim também, certamente, Paulo e Silas o fizeram, pedindo pela conversão daqueles que estavam os maltratando. E como é distinta, como é diferente essa situação. A hora que eles oraram era perto da meia-noite e não era uma hora comum para se orar. A casa, o local onde eles estavam não era um local comum onde se orava, não era uma casa de oração, era uma prisão, um cárcere, um calabouço. Mas mesmo assim eles oram, eles sabiam que era necessário orar. Meus amados, sejam em dias bons, sejam em dias ruins, nós devemos orar. Mesmo na luz ou mesmo na escuridão, no mais profundo abismo, a ordem para nós é orar sem cessar. Paulo já nos diz isso. O mesmo se pode dizer de cantar louvores. "À meia-noite me levantarei para te louvar", diz o salmista no Salmo 119, verso 62. Que nós possamos nos alegrar, louvar ao Senhor em todas as ocasiões, em todas as situações, em momentos de alegria e em momentos de tristeza. O texto nos diz que de repente, naquele momento ali, veio um terremoto e os alicerces se estremeceram, as portas e as correntes eles se abriram. E agora, meus amados, o que seria do carcereiro? De acordo com a lei, ele seria responsável pela fuga dos presos e assim ele iria pagar com a própria vida. Em troca da fuga dos prisioneiros, ele pagaria com a própria vida. Toda aquela situação desperta o carcereiro. Um despertamento físico, do sono físico, que indicava um despertamento da consciência que dormia espiritualmente. O chamado do Evangelho é
desperta, ó tu que dormes. Nós somos chamados a nos despertar, a sairmos dessa letargia espiritual e acordar para a nossa situação. Então o carcereiro desperta para essa situação que ele se encontrava, uma situação de morte, para uma situação condenatória. Ele seria morto. E em um ato desesperado ele desembainha a espada e tenta o suicídio. Os filósofos, geralmente eles consideravam o suicídio como algo válido. O Matthew Henry vai dizer que Seneca ele prescreve como último recurso, prescreve o suicídio como último recurso para aqueles que estão em extrema aflição. Mas Paulo, entendendo o cristianismo, entendendo o valor da vida para Deus, ele grita bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Os prisioneiros, eles não tinham fugido, eles estavam ali. Esse é o cristianismo, que valoriza a vida. O aviso de Paulo ilustra os avisos que o cristianismo nos dá contra o pecado. Por mais que o suicídio ali ao carcereiro fosse uma solução rápida, adequada para ele ali naquele momento, não era bem assim. O pecado, ele tenta se fazer atraente para nós. Ele se mostra como uma solução mais adequada, mais plausível, porém ele só nos leva à ruína. Homem e mulher tem que entender que o pecado só nos prejudica, que a solução rápida que ele oferece só vai nos ferir. Mas o cristianismo nos diz para não fazermos isso. Cristo nos diz para não fazer isso. Ele nos diz: não peque, pois nada pode te ferir. O carcereiro estava com medo da morte. E esse é o alerta da palavra de Deus: não peque. Não atente contra você mesmo, porque o pecado, ele fere a Deus, mas também fere a nós. Nós somos castigados pelo pecado e nós não devemos fazer isso. Nós não devemos nos infligir tal sofrimento pecando deliberadamente. E ali o despertamento do carcereiro não foi só para um medo físico da morte, mas também para um despertamento espiritual. Ele agora conseguia ver o estado de condenação que a alma dele se encontrava. Ele estava desesperado. Paulo o tranquiliza quanto a isso, porque o carcereiro ele olhou para a efemeridade da vida, para a rapidez com que a vida dele estava se esvaindo. Isso o levou a refletir. Ele começou a pensar: o que seria de mim se eu tivesse feito o que eu estava pensando, se eu tivesse me suicidado? Para onde a morte ia me levar? O que teria acontecido comigo do outro lado? O que teria acontecido comigo se eu tivesse me suicidado? E nós? E você que nos escuta, que ainda não se rendeu a Cristo, você tem refletido sobre a efemeridade da vida, o quanto que a nossa vida é passageira, o quanto nós somos frágeis? Será que você tem noção do perigo que a tua alma corre longe de Cristo? Não viva como se só o que existisse para você fosse essa vida, fosse esse tempo presente. Não faça isso. Se você vive somente para esse tempo de hoje, você é infeliz. Você está preso a coisas materiais. E a minha oração é para que o Espírito de Deus ele seja enviado a você, assim como foi enviado ao carcereiro, para convencer ele do estado depravado da alma dele, do estado terrível que a alma dele se encontrava. Que o Espírito de Deus seja enviado para ser o teu consolador. Que o Espírito de Deus te dê o terror do teu pecado, que ele te desperte para a tua situação desesperadora, que ele te faça clamar, assim como fez o carcereiro clamar e perguntar: Senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Aquele homem que estava antes somente preocupado em se manter fiel aos seus empregadores, a cumprir a sua função ali terrena, a preservar a sua segurança física, agora estava interessado com o estado eterno da sua alma. Agora a salvação era para ele um assunto de interesse máximo. Ele sabia que algo deveria ser feito, e ele sabia que esse algo não estava nele. E ele estava disposto a fazer qualquer coisa para salvar a alma dele agora, mesmo que esse caminho fosse dolorido, mesmo que esse caminho fosse cheio de espinhos, ele estava disposto a seguir por esse caminho. E Paulo e Silas dão a resposta para eles, e a resposta é simples: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E eles pregam a palavra de Deus ao carcereiro. Eles agem como cooperadores de Deus. Eles não o repreendem pelo carcereiro ter tratado eles mal, ter colocado eles na prisão. Não. Tudo o que ele fez, eles perdoam e é esquecido. E Paulo e Silas, eles estavam tão alegres, tão felizes em mostrar o caminho do céu para o carcereiro. Eles fazem isso como se estivessem falando a um amigo. E eles pregam ao carcereiro, pregam a toda a casa do carcereiro.
E essa é o resumo do que é o Evangelho, do que é o concerto da graça que Deus faz conosco, que é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Essa é a felicidade que nos é prometida. Nós seremos salvos da perdição eterna e levados à vida eterna, à bem-aventurança eterna. Embora nós sejamos pobres, embora que nós sejamos um mero guarda de um cárcere, mesmo que nós tenhamos uma condição baixa, uma condição social baixa, mesmo que nós nos consideremos insignificantes, nada disso nos impedirá de sermos salvos. Embora que nós sejamos um pecador, embora que nós sejamos perseguidores do Evangelho, embora que nós sejamos transgressores, hediondos, tudo isso será perdoado se nós crermos em Cristo, através dos méritos de Cristo. Através de Cristo, nosso coração amargurado, endurecido, será amolecido, se tornará aceitável, se tornará inclinado a toda a graça de Cristo. O que antes era inclinado ao pecado, agora se torna inclinado a Cristo, ao amor de Cristo. E assim, nós nos tornaremos aceitáveis ao Senhor e passaremos a amá-lo, porque Cristo nos amou primeiro. Não há outro caminho para a salvação a não ser crer em Jesus Cristo. Não há como você chegar à salvação a não ser por meio de Cristo. Não há outro caminho. O único caminho, o caminho que Deus designou, é crer no Senhor Jesus e será salvo. E Ele é fiel e vai cumprir o que prometeu. Esse é o Evangelho que deve ser pregado a toda criatura. Creia e será salvo. O carcereiro e a sua família foram salvos. Foram batizados nas águas imediatamente. Eles entraram no corpo de Cristo, se sujeitaram às regras, tiveram acesso aos privilégios de ser filhos de Deus agora. Ele logo foi batizado juntamente com todos da sua casa. Eles não pediram tempo para pensar se deveriam ou não se submeter ao batismo, se deveriam ou não crer, se tornar cristão. E muito menos Paulo e Silas ficaram ponderando a respeito se a conversão deles era verdadeira ou não, se eles deveriam ou não batizá-los, não. O Espírito confirmou que a fé daqueles homens, deles, do carcereiro e da sua casa era verdadeira. E não era mais necessário nada. Eles foram batizados. A alegria entra na casa do carcereiro. Nunca naquela casa houve tamanha alegria como houve naquela noite. Eles creram em Jesus e se alegraram juntos, toda a casa. Não houve ninguém ali que se recusasse a crer, a se batizar. Eles estavam todos inclinados a Cristo, porque o Espírito de Deus assim o fez. Eles foram unânimes e aceitaram o chamado do Evangelho. E isso fez com que a alegria de todos se multiplicasse. Para finalizar, eu quero dizer que nós possamos pregar como Paulo e Silas, compartilhar o Evangelho como Paulo e Silas, crer como a família do carcereiro creu, como o carcereiro creu. Nos alegrar juntamente com a família de Cristo, assim como fez Paulo, Silas e a família do carcereiro. Que nós possamos nos alegrar quando uma alma se converte, porque a festa no céu, e certamente nós também devemos nos alegrar quando um pecador se converte. Nós devemos nos alegrar em compartilhar o Evangelho, que nós possamos ser assim, pregar a tempo e fora de tempo, e nos alegrar com aqueles que ouvem, que escutam o chamado. Fique com Deus, que Deus possa nos dar o prazer de continuar proclamando o Evangelho dele, de continuar anunciando as suas boas novas. Que Deus possa te dar o prazer de servi-lo fielmente. Fique com Deus, meu amado. Amém.